Olá, eu sou o professor Elano, professor de Geografia. Estamos aqui para começar mais uma aula. Espero a gente poder estar levando um conhecimento para você que está aí nos ver, né? Então vamos lá, nós estamos aí num tema bastante interessante, que ele vai falar sobre as cidades globais, né? Em aula anterior a essa eu falei sobre a cidade mais desenvolvida do mundo, né? Então a cidade mais desenvolvida do mundo, né, são as verdadeiras cidades globais, né? A cidade com maior índice de desenvolvimento humano, a cidade com maior infraestrutura, uma cidade que realmente, né, tem uma renda per capita bem distribuída, uma cidade que realmente tem toda a questão, né, do analfabetismo, da questão da expectativa de vida bem bastante alta. Então, as cidades globais, o que são cidades globais, né? Cidades globais são grandes centros urbanos, onde importantes decisões econômicas são tomadas. São, portanto, centro de influência internacional. As cidades globais representam as metrópoles, as grandes metrópoles, né, mundiais, que possuem uma estrutura complexa e grande importância e influência no mundo, e por isso também são chamadas de cidades mundiais, né? Então, as cidades globais ela tem essa influência internacional, né? São cidades que realmente representam uma grande estrutura complexa. Então, nós vamos mostrar algumas cidades globais durante esta aula, ok? Segundo a hierarquia urbana, as cidades globais estão no tópico dessa hierarquia, né? Estão lá na parte de cima, né? Então, enquanto tem cidades subdesenvolvidas que não são cidades globais, né? Aí nós temos a cidade no topo de toda essa questão socioeconômica. Ela sofre mudança significativa em sua estrutura decorrente do processo de globalização. Então, todas as cidades elas sofrem esse processo de mudança, né? Principalmente na era da globalização, na era da tecnologia, na era da terceira fase da Revolução Industrial, por que não falar na era da quarta fase do capitalismo. Então, corresponde assim os centros mundiais urbanos, culturais, financeiros, econômicos, políticos, industriais, de maior desenvolvimento do planeta ou de maior desenvolvimento do mundo. Então, todas as cidades globais, elas têm as suas partes culturais, suas partes financeiras, sua parte econômica, sua parte política, sua parte na área das indústrias, e tem um maior desenvolvimento realmente do mundo. De tal maneira, né, as cidades globais, além de apresentarem elevada população, possuem melhor qualidade de vida, né, e de infraestrutura. Por exemplo, um sistema avançado de transporte, né, na questão da aeroporto internacional, rede de comunicação, grandes empresas multinacionais, indústria e entre outros, né. E além disso, geralmente apresenta elevada densidade populacional e uma bela qualidade de vida, né? Aí nós temos exemplos como cidades globais, né? A cidade de Nova York, Londres, Paris e Tóquio. E no Brasil nós temos duas cidades que é consideradas cidades globais, que estão incluídas nesse ranking aí, né? Que na categoria de cidades globais. Que temos aí, para dar exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí nós temos uma imagem aí de uma cidade global chamada Nova York, né? Nova York é uma cidade global, é uma cidade que tem toda essa parte de infraestrutura socioeconômica. Então, Nova York tem seu PIB aí de 822 bilhões de dólares, né? Ou seja, é uma cidade que fica localizada aí realmente com um grande índice de desenvolvimento humano, né? Então, provavelmente em razão de ser um núcleo das grandes megalópolis, né? Nova York é a sede das maiores instituições financeiras e das maiores bolsas do valor do mundo. Cerca de 84% da população fica localizado ou mora praticamente nessas cidades, ok? Aí nós temos ainda, por que não falar de um cartão postal da cidade de Nova York, que é a Estátua da Liberdade, né? A Estátua da Liberdade é um dos monumentos mais famosos do mundo, é símbolo da liberdade, né, americana. É um monumento localizado na entrada do porto de Nova York, e essa estátua ela comemora o centenário da assinatura da Declaração da Independência dos Estados Unidos, né? Foi projetada aí pelo escritor chamado Frederic, né? Então, aí nós vamos ver a imagem da Estátua da Liberdade, que é uma imagem realmente que é um cartão postal dessa cidade. Além disso, nós temos Reino Unido como uma cidade global, né? Reino Unido, muito tempo a cidade foi considerada uma espécie de capital financeira do mundo, né? Pelos vastos investimentos que tinha aí, né? Principalmente no período colonial. Então, nós percebemos que a cidade global ela sempre está no topo do investimento econômico e financeiro. Aí nós temos a imagem aí, né, dessa cidade, né, muito bonito, por que não ser também um cartão postal? Além disso, nós temos Paris, que também é um lugar
na terra que tem sido descrito com muitos adjetivos, né? Essa cidade de Paris, em muitos casos, sem dúvida é um lugar belíssimo para se morar. Em verdade que é uma beleza capital francesa, né? É incomparável nessa cidade em termos de beleza, né? Então Paris é realmente uma cidade global bem interessante, principalmente para a questão turística, né? Então durante muitos anos a cidade de Paris ganhou o privilégio de estar entre os principais destinos do mundo, junto com a cidade de Londres, Nova York e Roma, né? Então aí nós temos essa cidade global chamada Paris. Paris tem uma área de 105.000 km², né? Uma densidade demográfica bastante alta, né? 24 habitantes, mais de 24 habitantes por quilômetro quadrado, uma população aí de mais de 2 milhões de pessoas, né? E tem uma altitude, né, de 33 metros, né, de altitude em relação ao nível do mar. Então nós estamos falando de uma cidade global bem interessante. Aí nós temos aí também como cartão postal, né, dessa cidade global que fica em Paris, na França, nós temos a Torre Eiffel, né? Então, para um cartão postal da cidade é muito bonito. Além disso, né, nós temos a Catedral de Notre Dame, né, que também é outro cartão postal e é outra imagem dessa cidade global. Então vejamos que ela tem uma grande atração turística, né, principalmente. Então essa cidade também é uma cidade que está no topo das cidades globais. Aí uma vista aérea de Paris, né, pelo lado de cima, onde nós temos aí o rio Renos, né, que é um rio principal da Europa, né. Então vejamos aí que realmente uma vista aérea muito bonita essa cidade. E aí nós temos Tóquio, Japão, que também é uma cidade global, muito interessante. O Japão é a maior cidade do mundo, teoricamente, né, em termos de desenvolvimento tecnológico. Então percebemos que, na prática, o Tóquio é uma população realmente, ela é uma grande metrópole, uma grande cidade global que está aí no ranking, no topo, né, da cidade mais desenvolvida do mundo. E aí nós temos a imagem, né, da cidade de Tóquio no Japão, né, outra imagem, né, da cidade de Tóquio no Japão. E aí nós temos aí, por que não falar de uma cidade global do nosso país, do Brasil? Aí nós temos São Paulo, né, que é considerada uma cidade global. Então nós podemos citar São Paulo como uma cidade global, porque apesar de ser uma cidade com um grande índice de desigualdade social, né, mas São Paulo ela tem um produto interno bruto, né, o seu PIB, né, cerca de 476 bilhões de dólares. Então ele é o maior centro comercial e financeiro do Brasil, né, São Paulo. Então ela é realmente considerada uma cidade global. E ela também serve como sede, né, de a maior parte de empresas, de indústria, de bancos, né, de seguradoras, né, que tem aqui no nosso país. Isso tudo sem contar que ela é a maior cidade do hemisfério sul, né, das cidades que existem toda na parte do hemisfério sul, né, a Terra é dividida em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. São Paulo, né, é uma das cidades maior do todo o hemisfério sul, né. Então vejamos que ele tem um PIB bem significativo. Aí nós temos imagens da cidade de São Paulo, né? E a outra cidade é o Rio de Janeiro, né? Conhecido como uma cidade maravilhosa, né? Rio de Janeiro obteve ao longo dos anos um aumento populacional extraordinário. Atualmente ele é o terceiro estado mais populoso do Brasil, aproximadamente 16 milhões, mais de 16 milhões de pessoas, né, na cidade do Rio de Janeiro. E é distribuída em cerca de 92 municípios. Então a cidade do Rio de Janeiro, né, essa capital, né, populosa, né? Então, Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, né? A segunda capital, a primeira capital do Brasil foi Salvador e a segunda capital Rio de Janeiro. Então, vejamos que é uma cidade realmente que está incluída entre as cidades globais. É um estado brasileiro localizado na região sudeste, né, do país, fazendo diversos com os estados do Espírito Santo ao norte, Minas Gerais ao noroeste, São Paulo ao sudeste. Toda a sua costa leste, ou seja, a costa leste da cidade do Rio de Janeiro, é banhado pelo Oceano Atlântico, que contribui para o grande número de praias e pontos turísticos. A sua cidade, como já falei anteriormente, ela já foi capital do Brasil, né, a cidade do Rio de Janeiro. Ela é conhecida turisticamente como uma cidade maravilhosa, né, belíssimas praias, né. Então ela foi a capital do Brasil entre as décadas, né, dos anos de 1763 a 1960, né, e depois a capital do Brasil passou a ser Brasília. E nós temos a imagem da cidade do Rio de Janeiro, né, com a imagem aí do Cristo, né, um símbolo, é um cartão postal, um símbolo, né, porque quando você vê o Cristo, você já sabe que ali é a cidade do Rio de Janeiro. Quando você vê a Torre Eiffel, você já sabe que é uma cidade localizada na Europa. Então, essas cidades, além de ser um cartão postal, eles são monumentos turísticos e cultural, né. Aí nós temos uma imagem novamente da cidade do Rio de Janeiro, né, aí nessas praias, lindas praias que tem no Rio de Janeiro, uma cidade que
que tem um alto índice de turístico, né? Então, estamos falando de cidades globais. Então, é interessante nós falarmos de São Paulo e Rio de Janeiro como uma cidade global que fica localizado no nosso país, ok? Para nós terminarmos e concluirmos nossa aula de hoje, nós temos esse exercício aí bem prático, que diz assim: sobre o conceito de cidade global, assinale a alternativa correta. Letra A. Aplica-se a junção de duas ou mais metrópoles nacionais com elevado tráfego urbano aéreo internacionais. B. Aplica as cidades em área de conurbação com os maiores índices de desenvolvimento humano, o IDH do planeta. Letra C. Define-se por cidade que possui elevado índice de empregos e renda que atrai imigrantes de várias partes do mundo. Letra D. Refere-se ao centro de decisões e locais geográficos estratégicos, nos quais a economia mundial é planejada e administrada. Letra E. Refere-se ao conjunto de regiões metropolitanas que forma áreas com maior número de população do planeta. Então, qual é o conceito realmente, né, de uma cidade global sob essas alternativas? Letra A, B, C, D ou E, né? Interessante é sabermos que a letra B tem essa palavra conurbação, né? O que é conurbação, professor? É a junção de várias cidades. Por exemplo, quando você chega na cidade global, como eu falei, São Paulo. São Paulo tem um ABC paulista, né? Que são aqueles 5 municípios que estão juntos, estão ligados territorialmente. Então, não, você sai, por exemplo, de São Paulo para São Bernardo do Campo, então você é emendada, ligada, você só define quando você sai de um município para outro por causa das placas de sinalização. Então, conurbação é isso, é a junção de várias cidades ali numa área só, ok? Então, a alternativa correta desse exercício seria a letra D, onde a letra D fica que as cidades globais são centros urbanos, onde importantes decisões econômicas são tomadas, são, portanto, centro de influência internacional, a qual nós falamos lá no início da aula, né, que a cidade global realmente ele é um grande centro econômico do mundo, né, onde ele tem um centro de influência internacional que vai influenciar as outras cidades, ok? E aí nós temos aí como sugestão um filme chamado O Quinto Elemento, né? Esse é muito interessante, esse filme, O Quinto Elemento. Ele vai falar da cidade de Nova York, né, que se converteu como a capital do mundo, né, de uma cidade globalizada, uma cidade global, né? Além dessa sugestão desse filme que eu trago para vocês aqui, vocês também podem acessar a plataforma Eduque, e além de você ter essa aula de hoje na íntegra, você pode acessar qualquer aula lá em que seja do seu interesse, ok? Obrigado, até a próxima aula.